Quando meu noivo arrancou o anel da minha avó do meu dedo na frente de toda a família dele e disse que eu parecia uma mendiga usando bijuteria barata, eu sorri. Não porque concordei, mas porque naquele exato momento, enquanto ele exibia o anel de diamante caríssimo que a mãe dele escolheu para mim, eu sabia 3 coisas que ele não sabia. Primeiro, que o anel barato da minha avó valia mais que a casa onde estávamos. Segundo, que eu tinha gravado cada palavra humilhante que ele disse. E terceiro, que a vingança que eu estava prestes a executar iria destruir não apenas o noivado, mas toda a reputação que a família dele construiu há gerações. Se você já passou por uma situação em que alguém desvalorizou algo precioso para você, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários, porque essa história está apenas começando e o que aconteceu depois daquele jantar mudou minha vida para sempre. Meu nome é Carolina Mendes, tenho 32 anos e trabalho como arquiteta em São Paulo. Cresci em Ribeirão Preto, no interior paulista, numa casa simples onde o amor sempre valeu mais que qualquer objeto material. Minha avó materna, Dona Amélia, era uma mulher de fibra, daquelas que criaram 5 filhos sozinhas depois que meu avô morreu jovem. Ela costurava para fora, vendia doces na feira, fazia de tudo para garantir que nenhum de nós passasse necessidade. Quando eu tinha 15 anos, vovó Amélia me chamou no quarto dela numa tarde de domingo. Sentou-se na beirada da cama, aquela colcha de crochê que ela mesma fez cobrindo o colchão afundado pelo tempo, e abriu uma pequena caixa de madeira escura. Dentro, repousava um anel delicado, com uma pedra azul profunda que brilhava mesmo sob a luz fraca do abajur antigo. Isso pertenceu à minha avó, ela disse, segurando minha mão com dedos calejados, mas gentis. Passou de mãe para filha por gerações. Agora é seu, Carolina. Use quando encontrar alguém que veja seu valor de verdade, não apenas sua aparência. Eu guardei aquele anel como um tesouro sagrado, não pelo valor material, que eu nem imaginava na época, mas pelo que ele representava. A força de mulheres que vieram antes de mim, que lutaram, que sobreviveram, que amaram intensamente apesar de todas as dificuldades. 15 anos depois, quando conheci Eduardo Almeida num evento corporativo em São Paulo, achei que tinha encontrado o homem que minha avó teria aprovado. Ele era advogado, 35 anos, sócio de um escritório respeitado na Avenida Paulista. Vinha de uma família tradicional paulistana, daquelas com sobrenome pesado e história antiga. No começo, Eduardo parecia diferente dos homens que eu conhecia. Atencioso, educado, interessado genuinamente na minha carreira. Mas havia sinais, pequenos comentários sobre minha origem mais simples, disfarçados de brincadeira. A forma como ele evitava me levar em certos eventos da família nos primeiros meses. O jeito que sua mãe, Dona Margarete, franzia o nariz quando eu mencionava Ribeirão Preto, como se o interior fosse sinônimo de atraso. Ainda assim, quando Eduardo me pediu em casamento numa noite estrelada no terraço do apartamento dele, com vista para a cidade iluminada, eu disse sim. Acreditei quando ele prometeu que nada mudaria, que me amava exatamente como eu era. O jantar de noivado foi marcado para uma sexta-feira de agosto, na mansão da família Almeida, em Jardim Europa. A casa era imponente, com jardins amplos, escadaria de mármore e lustres de cristal que provavelmente custavam mais que meu carro. Cheguei pontualmente às 19 horas, usando um vestido azul marinho que comprei especialmente para a ocasião. E no dedo, discreto mas presente, o anel da vovó Amélia. Usei propositalmente, seguindo a tradição da minha família. Minha mãe usou no noivado dela. Minha tia também. Era nosso jeito de manter vovó presente nos momentos mais importantes, mesmo depois que ela partiu há 3 anos. Quando entrei na sala de jantar, senti os olhares imediatamente. Dona Margarete estava sentada na cabeceira, com seu colar de pérolas e postura aristocrática. Ao lado dela, o pai de Eduardo, Dr. Ricardo, folheava o celular com ar entediado. Havia outros parentes espalhados pela mesa. Tios, primos, todos vestidos como se estivessem num editorial de revista de luxo.
Carolina, querida, Dona Margarete disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Que vestido interessante. Eduardo me puxou para o lado dele. Beijou meu rosto, mas percebi a tensão em seus ombros. Durante o jantar, a conversa girava em torno de assuntos que eu mal conseguia acompanhar. Viagens para a Europa, investimentos em arte, eventos beneficentes exclusivos. Eu sorria educadamente. Respondia quando me perguntavam algo, mas sentia-me cada vez mais deslocada. Foi durante a sobremesa que aconteceu. Dona Margarete estava servindo champanhe para um brinde quando seu olhar fixou no meu anel. Ela parou, a garrafa suspensa no ar, e franziu a testa. Eduardo, ela chamou, a voz cortante cortando todas as conversas paralelas. O que é isso no dedo da sua noiva? Todos os olhares se voltaram para minha mão. Senti meu estômago apertar, mas mantive a compostura. É o anel da minha avó, respondi calmamente. Uma tradição de família. Uso em ocasiões especiais. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Então, Eduardo, meu noivo, o homem que jurou me amar, estendeu a mão bruscamente. Me dá isso aqui, ele disse, a voz baixa, mas firme. Eduardo, o que você está fazendo? Perguntei confusa. Ele não esperou. Segurou minha mão com força, puxou o anel do meu dedo num movimento rápido que quase machucou, e ergueu a pequena joia azul para que todos vissem. Isso parece bijuteria barata de camelô, ele disse, jogando o anel sobre a mesa como se fosse lixo. Você está num jantar de noivado com a minha família, Carolina. Não pode aparecer parecendo uma mendiga. As palavras me atingiram como um soco. Ouvi risadinhas abafadas. Vi Dona Margarete assentir com aprovação. O Dr. Ricardo nem levantou os olhos do celular. Eduardo então tirou do bolso uma caixinha de veludo. Abriu, revelando um anel de diamantes enormes. Obviamente caríssimo. Obviamente escolhido sem qualquer participação minha. Minha mãe escolheu isso para você, ele disse, empurrando o anel novo no meu dedo. Esse sim é adequado para uma Almeida. Eu olhei para o anel da vovó Amélia, largado entre os talheres de prata. Olhei para Eduardo, para a família dele. E sorri. Porque naquele momento, enquanto eles me humilhavam, eu já estava planejando cada passo da minha resposta. No sábado seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há meses. Peguei o anel da vovó Amélia, que havia resgatado discretamente da mesa naquela noite horrível, e saí de casa com um objetivo claro. Precisava saber exatamente o que tinha em mãos. Depois de pesquisar na internet, encontrei o nome de Bernardo Azevedo, um dos avaliadores de joias antigas mais respeitados de São Paulo. Seu ateliê ficava num prédio discreto na Vila Madalena, longe dos holofotes, mas sua reputação era impecável. Marquei uma consulta para segunda-feira, dizendo apenas que precisava avaliar uma peça de herança. Quando entrei no ateliê, Bernardo me recebeu com um café e curiosidade profissional. Era um senhor de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no pescoço. Coloquei a caixinha sobre a mesa. Ele abriu, pegou o anel delicadamente e sua expressão mudou instantaneamente. Posso? Ele perguntou, já pegando uma lupa especializada. Observei em silêncio enquanto ele examinava cada milímetro da pedra, da estrutura, anotando coisas num caderno, fazendo testes que eu não compreendia. O silêncio durou quase 20 minutos. Então ele levantou os olhos e me encarou com seriedade. Senhorita, a senhora tem ideia do que está segurando? Balancei a cabeça negativamente. Isso é uma safira birmanesa natural, sem aquecimento, de aproximadamente 4 quilates. Ele explicou devagar. A pureza é excepcional. A cor, dessa tonalidade de azul royal, é raríssima. Pelo estilo do engaste e pela qualidade da ourivesaria, diria que é do final do século XIX, possivelmente feita na Europa. Meu coração acelerou. E quanto vale? Perguntei, a voz saindo mais fraca que eu gostaria. Bernardo respirou fundo. Num leilão especializado, essa peça pode alcançar facilmente R$ 2.800.000. Talvez mais,
dependendo da proveniência e da documentação histórica. O mundo parou. 2.800.000 reais. O anel barato de camelô, que Eduardo jogou na mesa como se fosse lixo, valia quase 3 milhões de reais. Saí do ateliê com um documento de avaliação oficial, assinado, carimbado, inquestionável. Mas não parei por aí. Algo me incomodava na família Almeida, na ostentação exagerada, na necessidade constante de demonstrar riqueza. Contratei um investigador particular, um contato que consegui através de um cliente do escritório onde trabalhava. Uma semana depois, tinha em mãos um dossiê completo. A família Almeida estava afundada em dívidas. O escritório de advocacia de Eduardo tinha processos de clientes insatisfeitos. A mansão estava hipotecada. Dr. Ricardo havia perdido dinheiro em investimentos fracassados e escondia a situação da esposa e dos filhos. Tudo era fachada, aparência, mentira embalada em luxo emprestado. Sentei na minha sala, com todos os documentos espalhados à minha frente. A avaliação do anel, as provas das dívidas, as gravações que tinha feito discretamente no jantar usando meu celular. Eduardo tinha me humilhado publicamente. Tinha desrespeitado minha família, minha história, minha avó. Agora, era minha vez de mostrar a eles o que significava subestimar alguém. A festa de noivado oficial estava marcada para dali a 3 semanas. 200 convidados, imprensa social, transmissão ao vivo nas redes sociais da família. Seria o palco perfeito. A noite da festa de noivado chegou numa sexta-feira abafada de setembro. O salão alugado pela família Almeida ficava num hotel 5 estrelas nos Jardins, decorado com arranjos florais importados, mesas de mármore e um telão gigante para projeções. Cheguei pontualmente, usando um vestido branco elegante, maquiagem impecável, cabelo preso num coque sofisticado. No dedo, o anel de diamantes que Dona Margarete escolheu. O anel da vovó Amélia estava guardado na minha bolsa, esperando o momento certo. Eduardo me recebeu com um beijo no rosto e um sorriso de propaganda de pasta de dente. "Você está perfeita", ele sussurrou. "Hoje você finalmente parece uma Almeida." Eu sorri de volta, mas por dentro, a contagem regressiva já tinha começado. A festa transcorria exatamente como planejado por Dona Margarete. Convidados ilustres, conversas sobre negócios e viagens, garçom servindo champanhe francês. Por volta das 21 horas, Eduardo subiu ao palco para fazer seu discurso. Falou sobre família, tradição, sobre como tinha encontrado em mim alguém que ele poderia moldar para se tornar a esposa perfeita. As pessoas aplaudiram. Eu continuei sorrindo. Quando ele terminou e pediu que eu subisse ao palco, senti todas as peças do meu plano se encaixando. Peguei o microfone, agradeci a presença de todos e então respirei fundo. Antes de continuarmos a celebração, gostaria de compartilhar algo importante. Comecei, a voz firme e clara. Há 3 semanas, durante o jantar de apresentação na casa da família Almeida, meu noivo arrancou um anel do meu dedo e o chamou de bijuteria barata de camelô. Esse anel era uma herança da minha avó, uma mulher que criou 5 filhos sozinha, costurando e vendendo doces. Esse anel representa minha história, minha origem, tudo o que sou. O silêncio caiu sobre o salão. Eduardo empalideceu. Dona Margarete levantou-se da cadeira, boca aberta. Eduardo disse que eu parecia uma mendiga. Continuei, retirando o anel da vovó da bolsa e erguendo-o para que todos vissem. Então contratei um avaliador e descobri que essa bijuteria barata é uma safira birmanesa rara do século XIX, avaliada em 2.800.000 reais. Um murmúrio chocado varreu o salão. Acenei para o técnico de som e no telão gigante apareceu o documento oficial de avaliação, assinado por Bernardo Azevedo. Mas não parei por aí. Prossegui, sentindo a adrenalina tomar conta. Investiguei a família que tanto se preocupa com aparências. E descobri que a mansão está hipotecada, que o escritório de advocacia está sendo processado, que Dr. Ricardo perdeu milhões em investimentos fracassados. Tudo que vocês têm é fachada. Mais documentos apareceram no telão. Certidões de dívida, processos judiciais, comprovantes de hipoteca.
Dona Margarete gritou algo ininteligível. Doutor, Ricardo tentou desligar o projetor, mas os técnicos, já instruídos por mim, não permitiram. Por fim, acionei o último recurso, as gravações de áudio do jantar. A voz de Eduardo ecoou pelo salão, clara e inconfundível, me chamando de mendiga, desprezando minha família, rindo da minha origem. Quando o silêncio voltou, olhei diretamente para Eduardo. Você queria moldar a esposa perfeita? Perguntei calmamente. Mas esqueceu que mulheres com história não se deixam moldar. Elas explodem. Tirei o anel de diamantes do dedo e o coloquei sobre a mesa principal. Nosso noivado está oficialmente terminado. E saí do salão sob flashes, gritos e o desmoronamento completo da reputação dos Almeida. Nos dias seguintes, a história explodiu nas redes sociais e nos portais de fofoca. O vídeo da festa viralizou, alcançando milhões de visualizações. Eduardo tentou me ligar incontáveis vezes, deixou mensagens patéticas pedindo desculpas, mas bloqueei todos os contatos. Dona Margarete chegou a aparecer no meu prédio, sendo impedida pelo porteiro. Dr. Ricardo contratou advogados para tentar processar-me por difamação, mas desistiram quando perceberam que eu tinha provas irrefutáveis de tudo que expus. A família Almeida perdeu contratos importantes. O escritório de Eduardo começou a sangrar clientes. A alta sociedade paulistana, sempre atenta ao escândalo, virou as costas para eles. Afinal, ninguém quer se associar a quem construiu uma vida inteira sobre mentiras. Quanto a mim, decidi fazer algo que honrasse verdadeiramente a memória da vovó Amélia. Contatei uma casa de leilões especializada em joias raras e coloquei o anel à venda. A peça alcançou R$3.200.000, num lance final dado por um colecionador europeu. Com o dinheiro, criei o Fundo Amélia Mendes, destinado a oferecer bolsas de estudo para mulheres de origem humilde que desejam cursar arquitetura e design. 2 semanas após o leilão, encontrei alguém que eu não via há anos. Marcelo era colega da faculdade, aquele cara tranquilo que sempre valorizou meu trabalho, minha origem, quem eu era de verdade. Nos reencontramos por acaso numa cafeteria em Pinheiros. Conversamos por horas. Ele não me perguntou sobre o escândalo. Perguntou sobre meus projetos, meus sonhos, se eu estava feliz. Você sempre foi incrível, Carolina, ele disse, olhando nos meus olhos com sinceridade que eu não via há meses. E não precisava de anel nenhum para provar isso. Hoje, 6 meses depois daquela noite, estou reconstruindo minha vida exatamente do jeito que sempre deveria ter sido, cercada de pessoas que me valorizam, trabalhando em projetos que amo, honrando as mulheres que vieram antes de mim. O anel da vovó não está mais comigo fisicamente, mas o que ele representava nunca vai me abandonar. E foi assim que um anel que meu noivo chamou de bijuteria barata se tornou o símbolo da minha libertação. Hoje, quando olho para trás, agradeço por ele ter mostrado quem realmente era antes do casamento. Porque às vezes, as pessoas que mais amamos nos deixam as ferramentas exatas de que precisamos para nos proteger daqueles que nunca nos mereceram. E você? Já passou por uma situação onde alguém subestimou você ou algo que era precioso para você? Como você reagiu? Conte sua história nos comentários. Quero muito saber. Se essa história tocou você de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. E não vá embora ainda. O próximo vídeo recomendado tem uma história que vai te deixar sem palavras. Até a próxima!